A inteligência artificial tem ganhado, dia após dia, mais relevância na sociedade, especialmente após a criação do tão falado ChatGPT, que está sendo muito utilizado, inclusive no ambiente jurídico. E diante deste novo panorama, qual seria a influência destas ferramentas da inteligência artificial sobre a matéria previdenciária, tal como a análise de um direito à aposentadoria? Será que elas são capazes de verificar uma questão previdenciária controvertida e conferir a ela uma solução correta e prudente? Para responder a estes questionamentos, eu vou neste vídeo analisar a relação entre a inteligência artificial e a solução de lides de natureza previdenciária. Vamos lá! Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora. É um grande prazer estar aqui novamente. E se você chegou agora, eu gostaria de esclarecer que este canal tem como objetivo apresentar a temática previdenciária. Mas eu não vou me restringir a lançar apenas o teor da lei seca. Muito mais do que isso, eu vou trazer para o nosso debate argumentos com uma base jurídica, social e econômica, para fortalecer a discussão sobre a Previdência, sempre fornecendo a vocês as atualizações e novidades que envolvem esta matéria tão importante para a população brasileira. Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu publico toda a semana. Indo já direto ao tema do vídeo. Como a inteligência artificial pode influenciar na análise de um direito à aposentadoria? E para responder a esta indagação, eu fui até o ChatGPT e perguntei de forma bem assertiva: quais os requisitos necessários para se aposentar no Brasil? A resposta que foi dada pelo ChatGPT foi bem ampla. Em linhas gerais, ele apresentou alguns requisitos sobre as três modalidades principais de aposentadoria: a por idade, a por tempo de contribuição e a especial. Contudo, ele misturou algumas regras anteriores e posteriores à reforma previdenciária do ano de 2019. Foi uma espécie de resumão, mas com referência a normas com vigência em momentos diferentes do tempo. Em suma, o ChatGPT não está totalmente atualizado em relação às regras novas da aposentadoria, o que gera uma confusão no processamento das informações. Mas isso é perfeitamente aceitável, considerando que se trata de uma ferramenta nova. E mais do que isso, o direito previdenciário no Brasil é uma matéria muito dinâmica, com constantes alterações, além de ser dotada de vários regramentos específicos, motivo porque eu não fiquei surpresa com a resposta que eu li. Por outro lado, eu resolvi questionar o ChatGPT com uma indagação mais sensível e com caráter de reflexão. Eu perguntei o seguinte: a previdência social é importante para o país? E ele respondeu de forma afirmativa, assim como também elencou alguns motivos que reforçavam a importância da previdência. E eu destaco os seguintes: proteção contra a invalidez, na medida em que a Previdência oferece benefícios às pessoas que, em razão de enfermidades, se tornam incapazes para o trabalho. Proteção à família, através da concessão de benefícios de pensão aos dependentes do segurado falecido, garantindo assim uma assistência financeira ao núcleo familiar. Redução da desigualdade
igualdade, uma vez que a previdência social beneficia segmentos mais vulneráveis da população, estímulo ao desenvolvimento econômico, pois os pagamentos proporcionados pela previdência têm um impacto positivo na economia, permitindo que os beneficiários movimentem e estimulem o mercado e, assim, contribuam para o crescimento econômico. E, por fim, proteção financeira e segurança aos cidadãos, para que não sucumbam à pobreza, o que, ao final, gera também uma paz social. Isso indica, portanto, que estas plataformas de inteligência artificial, além de se prestarem para a resolução de dúvidas mais objetivas e pontuais, também funcionam, em certa medida, para a solução de questionamentos de natureza reflexiva, tal como questões sociais. Bom, postos estes dois cenários a partir da perspectiva do ChatGPT, eu aproveito o gancho para mencionar que, ao lado dele, existem outras ferramentas da inteligência artificial muito usadas no direito previdenciário, especialmente em se tratando da análise da concessão de aposentadorias. A propósito, os sistemas do INSS já estão programados com os requisitos a serem analisados para fins de deferimento das aposentadorias. Assim como também eles são alimentados com os dados da vida profissional dos segurados, de modo que é possível se calcular o tempo de trabalho, bem como o valor do benefício a ser concedido, a partir do histórico de contribuição registrado no sistema. Isso tudo é feito automaticamente, sem qualquer análise humana. É o famoso robô do INSS. Contudo, todavia, isso funciona perfeitamente quando a vida profissional do trabalhador é também perfeitinha. Imagina o cidadão que trabalhou por mais de 30 anos na mesma empresa, regularmente registrado desde o momento da admissão, com o devido recolhimento da contribuição previdenciária sobre todos os seus salários ao longo destes mais de 30 anos. Nesse caso, é muito fácil para o sistema verificar o direito à aposentadoria, bem como o valor da prestação previdenciária, pois tudo está devidamente registrado no Cadastro de Informações Sociais. Portanto, estas plataformas de inteligência artificial apresentam a sua máxima performance em um contexto de estabilidade das coisas, de regularidade total do universo de informações. Assim como o carro da Tesla, que dirige perfeitamente bem, sem motorista, desde que se trate de uma via totalmente sinalizada, com asfalto em ótimo estado de acabamento e com pessoas ordeiras respeitando as regras de trânsito. Muito diferente seria a situação se o possante fosse colocado no centro da cidade de São Paulo, em um dia de chuva, com o trânsito caótico, com pedestres desordenados em uma via tomada por buracos. E isso não é difícil de acontecer aqui em São Paulo. Guardadas as devidas proporções, o mesmo cenário de instabilidade e irregularidade ocorre com o trabalhador brasileiro, que na grande maioria das vezes possui vários vínculos de trabalho ao longo da sua vida profissional, muito deles sem registro formal perante o INSS, o que gera a necessidade de busca de elementos de prova que demonstrem a existência daquela relação de trabalho, tais como fichas de registro de empregados, extratos bancários com a rubrica salário, anotações na carteira de trabalho, contra-cheques, dentre vários outros documentos admitidos pelo ordenamento jurídico. E toda a análise destas provas, que pode incluir até mesmo o depoimento de pessoas, demanda a atuação de um ser humano,
Seja um servidor do INSS, seja um advogado, um defensor público ou um juiz. A partir desta complexidade, dessa dinâmica da vida, conclui-se que não será a inteligência artificial, ao menos neste momento atual do estado da arte, que irá fazer essa análise sensível de matérias previdenciárias. Afinal, quem terá condições de avaliar a regularidade de uma carteira de trabalho que contenha alguma pequena rasura na anotação de um determinado vínculo empregatício? Esse registro de trabalho com rasura poderá ser considerado para a contagem do tempo de contribuição para uma futura aposentadoria? Em caso negativo, como essa irregularidade poderá ser superada? Quais outros documentos poderiam ser utilizados para comprovar este vínculo empregatício? Tudo isso exige uma sensibilidade na apuração dos fatos, uma ponderação, características que, como eu disse e repito, no atual estado da arte, ainda não estão inseridas na inteligência artificial. E é muito importante registrar que o assunto em discussão é a previdência social, um direito fundamental garantido pela nossa Constituição, motivo porque a análise dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria não pode ser totalmente delegada aos robôs, que ainda estão muito atrelados a critérios puramente objetivos. Nas hipóteses em que a apuração exija uma simples verificação matemática do tempo contributivo e dos salários de contribuição, tudo isso devidamente registrado nos sistemas do INSS, aí sim a máquina desempenha um trabalho extraordinário, de máxima performance, muito superior à capacidade humana. Mas este cenário, eu reitero, ocorre com uma parcela mínima dos segurados do INSS. E prosseguindo neste assunto de inteligência artificial versus análise da aposentadoria, eu menciono a existência de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que dispõe sobre a ética, a transparência e a governança na produção e no uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Trata-se da resolução número 332, de 21 de agosto de 2020. E esta regulamentação surgiu diante da constatação da importância da inteligência artificial como um instrumento a ser utilizado pelo Poder Judiciário para potencializar o seu funcionamento e aprimorar o atendimento à sociedade. O que se percebe é que, apesar das suas limitações atuais, como eu acabei de mencionar, a inteligência artificial irá se consolidar na comunidade. Por isso, a ideia desta resolução do CNJ foi estabelecer diretrizes para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial, objetivando conferir agilidade e coerência no processo de tomada de decisões pelos órgãos judiciais. Diante disso, alguém poderia me perguntar: professora, quer dizer, então, que quem irá decidir a minha ação previdenciária de concessão ou de revisão da aposentadoria é o juiz robô? Não. Absolutamente não. A tecnologia da inteligência artificial deve ser utilizada com ética e, principalmente, deve observar a sua compatibilidade com os direitos fundamentais, tal como é o direito previdenciário. O fato é que, hoje, na realidade da Justiça Federal, o INSS é o maior litigante, sendo certo que as ações previdenciárias representam a grande massa de processos em andamento. Por isso mesmo, a utilização da inteligência artificial
tem uma importância significativa nesse contexto de alta litigiosidade previdenciária. A título de ilustração, eu trago o caso da própria Justiça Federal, que neste momento está recebendo uma quantidade enorme de ações previdenciárias revisionais decorrentes da decisão do STF sobre a denominada revisão da vida toda. Inclusive, nos 2 últimos vídeos publicados neste canal, cujos links estão aqui na descrição, eu expliquei sobre esta modalidade de revisão da aposentadoria, apresentando todo o contexto fático e jurídico que ensejou essa discussão no Brasil. Eu também forneci os principais argumentos que foram utilizados pelo STF no julgamento da ação que trouxe este tema ao Poder Judiciário, assim como detalhei as situações reais em que as aposentadorias concedidas pelo INSS irão obter realmente uma vantagem financeira com esta revisão. E trazendo este caso específico da revisão da vida toda ao ambiente da inteligência artificial, é perfeitamente possível a utilização desta tecnologia para a verificação do direito revisional, bastando alimentar o sistema com os dados do benefício. E de acordo com a Resolução 332 do CNJ, esses dados utilizados no processo de aprendizagem da máquina devem ser provenientes de fontes seguras, preferencialmente governamentais e passíveis de serem rastreados e auditados, tal como ocorre com o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, no qual estão registradas as relações de trabalho dos segurados do INSS, bem como estão anotados os respectivos salários de contribuição. Inclusive, já existem programas para a elaboração das petições iniciais de ações judiciais solicitando a revisão da vida toda. Da mesma forma, é perfeitamente possível o uso desta mesma tecnologia para a racionalização dos julgados que serão proferidos nestes processos. Mas eu friso que esta ferramenta de inteligência artificial irá funcionar para a confecção de propostas de decisões judiciais. Veja bem, propostas que, por óbvio, devem ser analisadas e, sendo o caso, chanceladas pelo julgador. E para finalizar, eu gostaria de registrar que, embora toda esta tecnologia nos proporcione muitas vantagens e comodidades, eu reforço que o toque de sensibilidade do julgador humano é insubstituível pela máquina, ao menos no presente momento, especialmente quando estamos lidando com demandas previdenciárias, tais como as de concessão de aposentadorias. Isso porque estas ações envolvem uma história profissional do trabalhador, que esteve por anos no mercado de trabalho, submetido às mais diversas condições, que merecem um cuidado especial no momento da análise. Portanto, a ponderação, a prudência, a atenção, a perspicácia, características tipicamente humanas, serão as principais ferramentas capacitadas para a definição do direito previdenciário ao caso concreto. Bom, eu encerro a minha aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu joinha e compartilhem este conteúdo com mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço e um beijo!